Aperta a bolinha de novo, vamos para o próximo menu. Aí é o menu de interface do usuário, tá? Ramp e patamar para vocês, como que o usuário normalmente ele inicia o ramp e patamar? Ele segura a tecla bolinha, essa tecla da esquerda, para iniciar o programa? É assim que vocês deixam? Ou hoje o usuário ele nem utiliza ramp e patamar nesse forno? Não, ele utiliza, só que para ser sincero, para você falar qual botão que ele inicia, eu não vou saber te falar porque é o seu Marcos que programava, né? Ah, tá. E aí... Então vamos ver então que parâmetro que está configurado. Aperta Enter uma vez, a gente vai ver agora como que está configurado. Aí é um parâmetro de senha, tá? É um nível de senha abaixo do nível que a gente entrou agora. Então ele vai selecionar só alguns parâmetros na senha 20. Apertar Enter uma vez. Essa é a senha 30, né? A senha que abre todos os parâmetros, é o que a gente entrou para fazer essa configuração. Deixa como padrão mesmo 30, aperta Enter uma vez. Tá. O botão bolinha, esse que a gente está usando da esquerda, hoje ele está configurado para iniciar um auto-tuning. Como o controlador de vocês está trabalhando como on-off, não vale a pena deixar esse botão para fazer auto-tuning, porque o auto-tuning é só para quem usa PID, Sistema de Controle PID. Tá? Então, o que a gente pode fazer nesse parâmetro, que é o parâmetro da função dessa tecla bolinha, é colocar ela para iniciar o ramp patamar, que acho que é mais interessante. Você usa a tecla da bolinha como um atalho para você iniciar o programa ramp patamar, entendeu? Para isso, a gente vai mudar essa função. O SRB a gente vai colocar como um outro valor aí. Então, com a tecla para cima e para baixo, aperta para cima uma vez, aperta para cima de novo. Isso. Aí, a gente deixou PRHR nesse parâmetro. E PRHR simboliza que eu posso iniciar, pausar ou resetar o programa apertando a tecla bolinha, entendeu? É isso que significa esse PRHR. Para as descrições das funções, você pode abrir o manual do KM5, lá tem cada parâmetro e descrito o que significa cada parâmetro, tá bom? É isso que quer dizer. Aperta Enter uma vez. Tá. Aí na linha de baixo, ele vai estar mostrando o set point de operação. Quer dizer, ou ele vai estar com o set point lá, o fixo, o SP, ou quando entrar no programa ramp e patamar, ele vai mostrar o valor do patamar que está sendo executado naquele momento. Tá? Então é isso que significa esse DISP. Na linha de baixo, ele vai mostrar o set point ativo, o que o controlador está executando naquele momento. Ok? Então aperta Enter uma vez. Aperta a bolinha uma vez. Tá. Aperta a bolinha de novo, vamos para o próximo grupo. Esse é o grupo da comunicação serial. Nesse momento a gente não está usando comunicação serial, então a gente não vai alterar nada desse grupo. Aperta a bolinha uma vez de novo. Esse é o parâmetro de calibração, quando você tem algum erro de medição de sensor e você precisa calibrar o sensor. Aí você consegue somar ou subtrair valores da medição. Também, nesse caso, a gente não vai mexer nesse grupo de parâmetros, tá? Aperta a bolinha uma vez de novo. E aí começa a parte do ramp patamar, tá? O KM5, ele é um controlador que foi feito justamente para trabalhar ramp patamar. Por quê? Porque ele tem bastante rampas e bastante patamares no controlador. Então, uma forma que foi feita para organizar os programas ramp patamar foi fazer o seguinte. O ramp patamar desse controlador está dividido em duas páginas, página 1 e página 2. Quando você seleciona ou habilita a página 1, ele liga os programas 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ele deixa você ativar ou executar os programas 1, 2, 3 e 4. Quando a página desse controlador está configurada como 2, ele habilita os programas de 5 a 8. Então 5, 6, 7 e 8. Tá? Nesse momento, eu acho que para início aí de utilização do controlador, a gente vai trabalhar só com a página 1, para também não confundir muito vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aperta Enter uma vez, nesse parâmetro mesmo. E aí, você vê que ele vem configurada, o page, né, que é a página, ele vem como 1 mesmo, tá?
Então ele já vai configurado com uma página 1. Aperta Enter uma vez. E aí, esse próximo parâmetro, que é o PRN, ele vai te dizer qual programa você vai executar. Se é o 1, 2, o 3 ou o 4. Tá? Cada programa desses vai ter 6 rampas e 6 patamares. Então imagina que você configurou o programa 1 lá para uma rampa e patamar específico, até 6 rampas e 6 patamares. Aí você quer executar o programa 1. Você viria nesse parâmetro PRN, colocaria 1 e executaria o programa 1. Aí ele vai fazer aquela receitinha lá de rampa e patamar. Se você quisesse fazer, executar a receita 2, né, o programa 2, que está lá uma outra rampa e outro patamar, que até 6 rampas e 6 patamares também, você colocaria 2 nesse parâmetro e aí ele executaria o programa 2 de 6 rampas e 6 patamares. E assim até o 4, porque a página 1 libera de 1 até o 4. Deu para entender mais ou menos aí a lógica do controlador? Deu. Tá, então beleza. Então a gente vai deixar ele como PRN igual a 1, porque a gente vai trabalhar agora só com o programa 1, tá? A gente vai lá no programa 1 agora e vai configurar a rampa e patamar dele, beleza? Beleza, então. Agora aperta a bolinha uma vez. Aperta a bolinha de novo. Então, agora, como a gente está lá com o PRN igual a 1, é esse programa que ele vai executar. Tudo que tiver configurado dentro desse menu do programa 1, que é o PR1, tá bom? Então a gente já vai apertar Enter uma vez. Beleza. Esse parâmetro P1F, a gente vai colocar ele como UDIG, U-D-I-G. Então com a tecla para cima, você vai clicando nela. Aperta uma vez, aperta de novo. É isso. UDIG. UDIG significa que o início do programa, né, o início do ramp e patamar, vai ser de forma manual, ou seja, por um comando. E o comando que a gente vai fazer está na tecla bolinha. Tá? A tecla bolinha vai iniciar o programa ramp e patamar. Tá bom? É assim que vai ativar o programa nessa configuração que a gente está fazendo. Beleza? Sim, beleza. Beleza, então. Agora aperta Enter uma vez. A escala do programa, vocês usam horas ponto minutos ou minutos ponto segundos, normalmente? Você pode colocar minutos ponto segundos, porque se a pessoa quiser multiplicar, ela vai multiplicando minutos, né? Se for em horas, às vezes ela vai querer pôr, tipo assim, 70 minutos, vai ficar mais complicado para ela, né? Então, na verdade, assim, o minutos ponto segundos só vai te poder habilitar 99 minutos ponto 99 segundos, tá? Ponto 59 segundos, desculpa, 99 minutos, que dá mais ou menos aí uma hora e meia, né? Sim. Tá, se você for horas ponto minutos, aí sim ele vai poder habilitar 2 horas e 30 minutos. Então pode ser hora ponto minutos. Tá, beleza, vamos deixar assim mesmo. Acho que é melhor porque nessas aplicações de cerâmica tal, o pessoal usa mais tempo, né? E daí tinha horas. Sim. Então beleza, horas ponto minutos aí, aperta Enter uma vez. Tá, esse parâmetro vai fazer o seguinte. Ele vai, depois que termina o programa ramp e patamar, qual é a função que o controlador vai executar. Então imagina que você começou o programa ramp e patamar lá, ele executou toda a sequência de ramp e patamar, aí depois o que o controlador vai fazer? Aí esse parâmetro vai te dizer o que o controlador vai fazer. Normalmente como vocês operam? Ele vai para um standby, ele vai para o set point fixo lá, ele fica no set point fixo, ele vai fazer, Yeah. Normalmente, quando a pessoa ela vai programar para cerâmica, quase todas essas aplicações, ele põe a programação dele e efetuou, ele deixa em stand-by, entendeu? Tá, e quando que ele usa o fixo, set point fixo? Que fica só quando ele não usa, quando ele não dá rampa. Quando ele não usa, porque tem cliente que só usa uma temperatura, então ele vai usar fixo. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um macete aí, vamos deixar nesse parâmetro mesmo. Aí eu vou te explicar depois o que a gente vai fazer, tá? Vamos deixar esse PAT. Aperta Enter uma vez. P1NE igual a 1, quer dizer, ele não vai repetir esse programa. Uma vez que ele executou do começo ao fim, ele vai parar.
Se você colocasse 2, 3 nesse parâmetro, depois que ele terminasse uma vez, ele repetiria desde o início, ele faria várias vezes, entendeu? Aí esse número vai te dizer quantas vezes ele repetiria o processo. Nesse caso, a gente vai executar uma vez só e depois termina. Então deixa 1 mesmo. Aperta Enter uma vez. P1ET seria para um sistema de buzina. Se você colocasse uma buzina em uma outra saída, a gente poderia configurar para ele fechar um relé para acionar a buzina, indicando que terminou o processo. Mas nesse caso, como não tem nada configurado, nenhuma buzina conectada em outra saída, Desliga o ar lá. a gente vai deixar ele em off mesmo, esse parâmetro, tá? Aperta Enter uma vez, de novo. E aí já começa a configuração do ramp patamar. P1S1 é o primeiro patamar, a temperatura do primeiro patamar. É isso que esse parâmetro simboliza. P1 porque é o programa 1 e S1 porque é o primeiro set point. Primeiro set point do ramp patamar. Então aí ele está configurado como 0, mas aí, por exemplo, se a sequência fosse de 100, depois 200, depois 300, esse parâmetro seria o de 100 graus. Então aí você queria o número 100, entendeu? Esse é o parâmetro da temperatura do primeiro segmento ali, do primeiro patamar. Ficou claro? Deu para entender direitinho? Entendeu? Deu? Beleza. Então, esse parâmetro é o que o usuário vai configurar lá para a sequência dele, né? Dependendo do produto, do ramp patamar que ele for fazer, essa vai ser a primeira temperatura, tá bom? Quer fazer um exemplo? Vamos fazer uma simulação, então? Só para seguir aí. Coloca nesse parâmetro o valor 100. Vamos fazer 100, 200, 300 graus, só para simular. Então coloca 100 nesse primeiro parâmetro. Beleza, aperta Enter uma vez. Aí é a rampa. Não sei se no modelo, nos casos de vocês, o pessoal configura a rampa também. Quer dizer que é a taxa de subida da temperatura. Ou se é só uma rampa para outra. Eles configuram uma taxa de subida também? Configura. Tipo, eu vou querer 10 minutos a 100 graus, depois mais 5 a 150, e aí ele configura um exemplo. Eu quero de 10 minutos que ele comece com 100 graus e depois termina os 10 minutos com 250, entendeu? Quer dizer, na transição de 100 para 200, é isso? Tipo assim, ele vai precisar 200 graus em uma hora. Certo. Aí ele vai dividir Esse é o patamar. Isso. Tá. Aí um exemplo, ele vai precisar de 200 graus em uma hora. Daí, cada minuto subir tantos graus para poder chegar nessa uma hora. Ah, sim, perfeito. Esse justamente é o parâmetro que vai te dizer a taxa que vai subindo a temperatura de um patamar para outro. Então, por exemplo, esse P1G1 é a taxa de temperatura em graus por minuto, tá? Então, imagina que você quer estar na temperatura ambiente, né, 25 graus, e você quer que chegue a 100 graus em 10 minutos, vamos supor, né? Você teria que fazer a continha de 100 menos 25, né, que é a temperatura ambiente, que é a diferença de um para o outro, que dá 75, dividido por 10. Aí dá 7,5, né? 7,5. Aí seria, nesse parâmetro, você colocaria 7,5, entendeu? Aí seria 7 graus por minuto, que aí ele chegaria em 100 graus em mais ou menos 10 minutos. No tempo final, a temperatura total que você gostaria, no caso. Isso. Temperatura final menos a temperatura inicial dividido pelo tempo em minutos. Aí esse valor que você vai colocar nesse parâmetro. Beleza? Legal. Aí aperta Enter uma vez. Aí é o tempo. Então, o tempo seria referente ao patamar. Então, aqueles 100 graus que a gente colocou, esse seria o tempo que ele vai ficar em 100 graus. Lembrando que a escala é horas ponto minutos, né, que a gente deixou. Então, aí está como 0 horas ponto 10 minutos. Então, ele ficaria 10 minutos em 100 graus, entendeu? 100 graus. E isso que significa esse parâmetro. Então, beleza. Vamos abaixar um pouco o tempo, só para também na simulação não ficar tanto tempo ligado. Então, vamos deixar como 0.01, que é 1 minuto ligado. Pode abaixar. Isso. Vai até 0.01. Aí. Que é 1 minuto, né? E aperta Enter uma vez.
Beleza. Esse parâmetro P1B1, ele é um parâmetro que a gente chama de banda de espera, tá? Banda de espera é o seguinte: toda vez que você está no patamar, né, naqueles 100 graus, ele vai olhar tantos graus para cima e tantos graus para baixo. E desses tantos graus para cima e para baixo, se a temperatura estiver nessa faixa, ele conta o tempo de 1 minuto. Se ele sair dessa faixa, por exemplo, a gente configurou 10 graus nesse parâmetro e o patamar está em 100, ele vai ficar 110 e 90. 10 para cima, 10 para baixo. E aí, se ele estiver nessa faixa de 110 até 90, ele conta o tempo de 1 minuto. Ele permite a contagem do tempo. Se ele sair, por exemplo, se ele estiver a 80 graus ou acima de 110 graus, ele pausa esse tempo. Por isso que chama de banda de espera. Tá? Então, nesse parâmetro, a gente pode deixar ele numa faixa não tão grande também, para não ficar pausando a temperatura. Vamos deixar ele em 10. 10 eu acho que é um bom número aí. Então, com a seta para cima, vamos colocar 10 nesse parâmetro. Coloca para cima.